Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a classificação da receita orçamentária por categoria econômica. Bem, a Lei 4.320, ela estatui normas de direito financeiro para elaboração de controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Muito bem. A receita corrente, ela classificar-se-á, segundo o artigo 11 da Lei 4.320, em receita corrente e receita de capital. Então, quando se divide a receita a receita orçamentária por categorias econômicas, eu estou dividindo ela em receita corrente e receita de capital. Aqui está a divisão por categoria econômica. Muito bem. A receita corrente, ela visa atender o quê? A receita corrente, ela visa atender o operacional do dia a dia, a despesa com a máquina, seja com a folha de pagamento, seja com material de consumo, serviços de limpeza. A receita corrente fará face às despesas correntes. E a receita corrente, como a receita de capital também, elas se desdobram nas seguintes subcategorias. Nós primeiro estamos falando sobre a receita corrente. A receita corrente, ela vai se dividir nas seguintes subcategorias. Bem, na receita tributária vem de tributos, vem de impostos que a administração pública cobra. Na receita de contribuições, na receita patrimonial, uma aplicação financeira que a União faz, que a administração pública faz, aquela aplicação vai render um rendimento, vai ter um rendimento, uma remuneração do setor bancário ou do mercado financeiro. Então, esse rendimento, por conta da receita da aplicação, a gente classifica ela como receita patrimonial. Receitas de aluguel da administração pública também entra como a receita operacional. Nós temos a receita agropecuária, receita industrial e de serviço e outras. Muito bem? Então, só para a gente voltar aqui, a receita corrente, que é para fazer face a despesa ao custo da máquina administrativa, ela se divide em subcategorias. Essas subcategorias são receita tributária, receita de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço e outras. Então está aqui as subcategorias de receita corrente. Agora nós temos a receita de capital, que é outra categoria econômica, né? A receita orçamentária, ela se divide na categoria econômica receita corrente e na receita de capital. Receita de capital é aquela receita que está relacionada a uma constituição de dívida. Por exemplo, se a administração pública pega um empréstimo no mercado financeiro, uma operação de crédito, ela é classificada como receita de capital. Muito bem? Por exemplo, a União repassa para os estados e municípios um recurso que vai ser destinado ao investimento, fazer uma escola, fazer uma estrada. Esse recurso que está sendo repassado, ele entra como receita de capital porque a destinação dele é uma despesa de capital que seria o investimento. Então está aqui. E a receita de capital, ela também se desdobra em subcategorias. Nós temos aqui
operação de crédito, é uma das categorias. Alienação de bens, por exemplo, a privatização, receita de privatizações da União, entra como alienação de bens. É uma receita de capital. Amortização de empréstimos. Essa receita aqui, ela só ocorre no caso da União. Por exemplo, a União emprestou dinheiro aos estados e aos municípios. Ela está emprestando dinheiro. E os estados e os municípios amortizarão essas dívidas. Então, quando o estado pagar a dívida, quando o município pagar a dívida, a União vai classificar essa receita em amortização de empréstimos. Amortização de empréstimos de quem? Dos estados e dos municípios que ela emprestou. A transferência de capital está relacionado a receita de convênios que a União, estados repassam a municípios e a União repassa ao estado para, como nós colocamos, para fazer algum investimento. Então é uma transferência de capital que entra na receita de capital, na categoria receita de capital, que será classificado na subcategoria econômica, que é a transferência de capital. Com isso, um abraço, pessoal.